O nosso primeiro café com Valentina não poderia ser diferente. Uma convidada muito especial, Marina Gadelha. E comigo, para entrevistar, para fazer um bate-papo também descontraído, nós estamos aqui com a minha querida amiga, grande advogada de direito das famílias, Beatriz Maia. É um prazer, então, ter vocês aqui no Café com Valentina para falarmos um pouco sobre Marina Gadelha, essa mulher que tem causado Muita energia, né, não? Energia tem. muita informação e corre todos os dias, né, Marina? Com, deixa eu ver, terça, quinta, sábado e domingo eu corro e faço musculação. Segunda, quarta e sexta eu faço musculação e yoga. Então, todos os... Gente, pra quem não tá vendo, não sei se as pessoas estão vendo, mas ela tem uma cara de 20 anos de idade. E eu posso falar que Marina Gadelha é decana no Conselho Federal, já que está lá desde 2016, não é isso, Marina? 2016, é. E, além disso, preside uma comissão importantíssima que trata das mudanças climáticas e dos desastres ambientais. Esse é um tema que a gente quer trabalhar aqui na nossa conversa, porque eu sei que você programou e realizou um seminário incrível no Conselho Federal, híbrido. Eu, inclusive, assisti algumas palestras, e a gente vê que essa questão, ela extrapola o próprio direito ambiental. Não é isso? É uma discussão interessante isso, Valentina, porque você usou a palavra extrapola. Na minha visão pessoal, Marina, entendo que extrapola. Eu entendo que o direito climático é maior do que o direito ambiental. Mas essa não é uma posição cristalizada, até porque a gente está começando a falar sobre direito climático. E nesse seminário mesmo, que a gente fez na última quinta-feira, lá no Conselho Federal, uma professora respeitadíssima, a professora Daniele Moreira, lá da PUC do Rio de Janeiro, disse que tem uma visão oposta à minha. Ela entende que o direito ambiental é maior do que o direito climático. Então, como a gente... Mas o fato é que o direito ambiental começou a ser mencionado a partir da década de 70. Então, é bem recente. Quando a gente está falando que direito civil tem... Desde sempre. Então, direito penal, direito civil. Então, o direito ambiental é da década de 70. Tem aí 50 e poucos anos. E o direito climático, nós estamos vendo nascer efetivamente. Então, essa é ainda uma das várias discussões que a gente está vivenciando também. Primeiro, se existe um direito climático à parte do direito ambiental, eu entendo que sim. E se existe, qual é maior do que qual? Eu entendo que o direito climático é maior do que o direito ambiental. Maior, eu digo, não melhor, mais amplo. Outras questões. E que é isso, que o direito, para usar uma linguagem matemática, que o direito ambiental está contido. Lembra das bolinhas? Isso, que o direito ambiental está contido no direito climático. Mas, Marina, eu tenho uma dúvida, não sei se é a dúvida de todo mundo. Como que a comissão da OAB pode contribuir para isso? Qual é o papel da OAB nisso? Como se trata de uma comissão nacional, sob o aspecto formal, legal, dentro dos provimentos, dos regulamentos da OAB, a comissão, ela auxilia o conselho e auxilia a diretoria. O conselho, e aí seja o conselho subseccional, o conselho seccional ou o conselho federal, é sempre o órgão máximo dentro daquela esfera. Então, porque se a subseção tem mais de 100 advogados inscritos, ela pode ter um conselho. Sim. E esse conselho, seja na sub, seja na seccional ou no conselho federal, é sempre o órgão máximo. Então, a comissão, em tese, é para auxiliar na tomada de decisões. Só que a gente vai além, né? Agora mesmo, nós vimos que o primeiro ato da atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi mudar o nome do ministério, de Ministério do Meio Ambiente apenas, para Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. O que reforça um pouco essa minha tese de que são coisas... Da continente. Isso. E aí, o que a gente está fazendo nesse momento?
nós abrimos de ofício dentro da nossa comissão. Nós sabemos que nós estamos nessa transição de perspectiva de governo federal sobre a questão ambiental e sobre a questão climática. Então, nós estamos reunindo dentro da própria comissão contribuição dos membros, nós vamos compilar e nós vamos entregar ao Conselho Federal da OAB e ao presidente Beto Simonetti para dizer, olha, isso aqui é o que a gente pensa sobre o que precisa ser feito, pelo menos de imediato, e sobre o que precisa ser modificado em termos de legislação e em termos de políticas públicas climáticas. Então, porque a gente sabe que a OAB Nacional tem esse alcance, essa força muito grande. Então, a OAB Nacional pode tranquilamente chegar para o presidente da República ou para um ministro, uma ministra de Estado e dizer assim, olha, essa é a nossa contribuição a respeito disso aqui. Então, a gente acompanha a legislação, a gente pode propor que a OAB ingresse com ações constitucionais, a ADI, a ADPF. Fiscalização por parte da comissão, assim, no que tem sido feito? A gente acompanha. E aí nós temos uma Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo, então então a gente já chega e diz, olha, o que chegar aí sobre o tema que me diz respeito, você vai me avisando, porque tem coisa que a gente acha que vale a pena a gente. Infelizmente, não dá para abraçar tudo, mas aquilo que a gente entende que precisa de dedicação, a gente vai junto, isso aí você não tem a dúvida. E olha, eu fico vendo também que essas mudanças climáticas têm gerado vários desastres ambientais, que geram uma série de responsabilidades. Então, nós, advogadas, advogados, temos também que estar preparados para esse, é chato dizer, mas mercado de trabalho também. Existe. Então, a OAB ela pode também atuar capacitando melhor, né, a advocacia para atuar nessas demandas. Mas foi exatamente esse o tema do encontro que nós fizemos quinta-feira passada, que era sobre litigância climática. É muito interessante mostrando que existe, você disse, Valentina, a gente precisa ter até cautela para dizer isso, mas que existe um nicho, um espaço de atuação da advocacia dentro das mudanças climáticas. As pessoas não estão sabendo disso, eu acho, os advogados. Né? Pois é, e eu fiquei super satisfeita com o resultado do nosso evento, porque às vezes parece que é um assunto de um interesse muito, 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 muito restrito, quase nenhum, e pelo contrário, nós tivemos um número, depois que o Conselho Federal começou a realizar eventos híbridos, ou seja, que poderiam ter pessoas participando presencialmente ou remotamente, este evento foi o evento com maior número de acessos remotos e maior número de pessoas presentes, falando sobre litigância climática. Então, as pessoas estão começando a tentar... E os impactos, elas atingem as mais variadas pessoas e de ordens diferentes. Claro! E aí, de ordens diferentes, aí eu preciso dizer, muito mais as pessoas que já se encontram em estado de vulnerabilidade. Seja sob o aspecto racial, sim, seja sobre os originários, os negros, os quilombolas, as pessoas que vivem em periferias, porque eu vou até usar uma fala de um colega nosso que fez uma exposição no evento de quinta-feira, o Nauê Bernardo, é um jovem advogado negro. Ele diz, olha, você fala que o problema das mudanças climáticas e dos desastres que vêm dessas mudanças climáticas afetam a todos, mas a todo mundo que vive perto de uma encosta, mas eu nunca vi falar que alguém morreu de um desabamento no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, ou de Perdizes, em São Paulo. Então, não é o fato de estar numa encosta só, é o fato de estar... visível poder público. Exatamente. O fato de estar em encosta, o fato de estar num local que o poder público não chega. Mais periférico, em construções subnormais, então que não tem o acompanhamento de um engenheiro, que não tem a supervisão do CREA. Então, e principalmente mulheres. Para vocês terem uma ideia, 80% dos refugiados climáticos no mundo
são mulheres. São mães solos, né? Muitas vezes, porque as primeiras pessoas que são atingidas são as mulheres e as crianças. As crianças. Eu sei que a tragédia de Brumadinho, ela ainda tem repercussão até hoje, né? Por mais que a gente já tem, o quê? Mais de 4 anos. 4 anos. E ela ainda tem repercussão, né? Assim, ainda tem processos das pessoas buscando indenizações. Eu acho que se o advogado tiver essa consciência do todo, ele consegue agir de forma pontual naquela família, ajudando as pessoas que foram atingidas de uma forma muito mais inteligente também, né? Brumadinho, Valentina sabe muito bem disso. A Marina tem uma história, né, com Brumadinho, porque ela esteve em loco e nós temos aí uma foto que virou meme, né, Marina, das botas de Marina Gadelha atoladas na lama, então por isso que ela fica emocionada, mas eu também fico, porque é uma dura realidade, né, mas nós vemos que essa é uma questão que as pessoas precisam não só da ajuda de um profissional da advocacia, mas também daquele aconchego, daquela palavra de apoio, de carinho, porque é uma situação que envolve vidas e não só questão financeira, né? Então, nós não estamos falando aqui só de indenização, só de uma punição também dos responsáveis, porque eu acho que isso também acalanta o coração das pessoas. Justiça, né? Justiça. Então, a Marina, muito antes de estar à frente dessa comissão, né, de desastres ambientais, ela esteve em loco presenciando um dos maiores desastres ambientais que nós tivemos no nosso país. E é que até hoje ainda geram demandas e que as pessoas ainda esperam que seja feita justiça. Sabe aquelas coisas que você diz assim, eu fiz uma viagem que eu não voltei a mesma pessoa? Eu falo com tranquilidade, a viagem que eu fui e não voltei mais a mesma pessoa foi quando eu fui para Brumadinho. No dia do desastre, o desastre aconteceu numa sexta-feira, na hora do almoço. Nessa sexta-feira eu já dormi em Belo Horizonte, no sábado de manhã eu já estava em Brumadinho e fiquei lá por 5 dias. Como Valentina disse, literalmente atolada na lama, afundada até o joelho, e convivendo com as pessoas num período extremo. Era coisa assim que eu não consigo nunca descrever para você, Beatriz, para Valentina, para quem está conversando com a gente agora, para minha família. As sensações, porque não era uma sensação só, que eu experimentei estando lá em Brumadinho. Primeiro, o cheiro... O cheiro da morte, né? De morte. Era o cheiro, tinha aquela lama que tem um pouco que tem bastante minério de ferro ainda, então tem cheiro de ferrugem. Tinha cheiro já de cadáver começando a se decompor, tinha cheiro de vegetação. Era tudo misturado, era um cheiro... E depois foi piorando, porque a condição dos corpos e dos pedaços de corpos... Então, eu via passando, assim, um monte de saco, de pedaço de corpo aqui passando do meu lado. Eu estava lá na hora que eu tive que dar notícia de parente que tinha sido encontrado para pessoas que estavam comigo. Então, e aí você vê que essa relação homem-ambiente é muito mais intrincada do que a gente pode imaginar. Nós somos parte desse meio ambiente e nós não temos essa noção tão precisa do quanto nós, seres humanos, somos parte e interferimos no meio ambiente e a gente não sabe o quanto a gente está fazendo de mal para a gente mesmo. E isso teve um problema ambiental muito sério, mas comparando Mariana com Brumadinho, Mariana também eu conheço de perto, e sob o aspecto indenizatório, o caso de Mariana é muito mais grave do que o caso de Brumadinho. Mas enquanto Mariana foi muito mais grave sob o aspecto ambiental, Brumadinho foi muito mais grave sob o aspecto humanitário. Não que não tenha havido problemas em Mariana com relação às pessoas ou em Brumadinho com relação ao meio ambiente. Mas eles têm essa diferença, esses dois desastres têm essa diferença precisa. Então, e no espaço de 4 anos. Um foi em 2015 e o outro foi em 2019. Quer dizer, um foi em novembro de 2015, não deu 4 anos. E o outro foi em janeiro de 2019. Então, deu 3 anos e pouquinho. E como decana, a Marina também preside uma turma, a primeira turma de uma Câmara muito importante no Conselho Federal, que é a segunda Câmara,
e que trata das infrações ético-disciplinares, né, daqueles advogados, das advogadas em todo o país. E eu gostaria também de aproveitar para puxar um pouco da experiência da Marina presidindo essa turma de uma Câmara tão importante, tão relevante, porque eu acredito que o advogado, a advogada, eles querem fazer o correto, né? Mas fala para a gente, Marina, qual era a sua Câmara, aquela infração ética mais corriqueira e que às vezes pode ser revista, né, pelo profissional. Olha, o que a gente mais vê é falta de prestação de contas. Ai, ai. É o que mais chega. Vou te falar assim que vai dar uns 70%. Falta de prestação de contas. O colega, a colega que recebe o alvará, que recebe a indenização, faz um acordo e às vezes recebe diretamente e não presta contas ao seu cliente. Ou presta contas É um dever básico, né? é o mínimo, né? Durante muito tempo, eu tive uma sócia que se tornou uma grande amiga. A sociedade terminou, mas a amizade se fortaleceu, por incrível que pareça. E eu nunca me esqueci de uma coisa que ela me disse. Daniele, vou citar seu nome, Dani? Que ela disse assim para mim: você já imaginou o peso da responsabilidade que é ter uma procuração de alguém? É muita É responsabilidade. muita responsabilidade. Que o cliente chega e diz: doutora Valentina, me represente, faça por mim o que eu não posso, porque eu não preciso legal. Né? Sob o aspecto legal, faça o que eu não posso. Já que eu não tenho capacidade processual. Exatamente. Fale o que eu gostaria de falar. Peça como eu precisaria pedir, mas não estou habilitado. Então, Dani me disse isso, eu nunca esqueci. Você já pensou na responsabilidade que é ter uma procuração? Então, isso é uma coisa que parece básica, mas que o advogado precisa repetir como um mantra para si mesmo, né? Essa pessoa me deu uma procuração porque ela confia em mim. Ela confia tanto em mim que eu posso subestabelecer. Ela deu uma procuração para Valentina e Valentina pode subestabelecer para Beatriz. E Beatriz pode passar para mim, né? Porque a confiança... a questão da prestação de contas é o que mais acontece. Mas você acha, desculpa te interromper, você acha que todos os advogados sabem que tem que prestar contas? Porque assim, a gente sabe que tem que saber, né? É o mínimo. Você faz uma prova da OAB para isso, né? Para você ter noção do como que você deve agir de forma ética. Mas o que eu vejo de colegas que esquecem desse código de ética e disciplina é, assim, gigantesco. Eu não sei se todos os advogados sabem que essa prestação de contas, por exemplo, poderia ter um processo disciplinar. Pois é, e tá lá no nosso estatuto, né? É uma das infrações ético-disciplinares é não prestar contas. Você recebeu e não... E veja, é interessante que para que se constitua uma infração ético-disciplinar, não é necessário que o cliente concorde com a prestação de contas. Ele pode questionar isso judicialmente, mas não se trata de uma infração ético-disciplinar. Eu entendo que eu posso reter 30%, o cliente entende que eu só posso reter 20%, e eu prestei contas até dos 70% que eu entendia que eu deveria prestar, e ele não concorda. Isso não é uma infração. Certo. Isso vai ser discutido judicialmente, porque existe um contrato, e essa discussão do contrato é problema... Exatamente. Mas, sob o aspecto ético-disciplinar, é não prestar contas. E o cliente te chamar e dizer: doutora Beatriz, e aí, recebeu? E você enrola, e você desconversa, e você desaparece. Não, vamos prestar as contas direitinho, né? Transparência com o cliente é muito importante. E pensa nessa história da responsabilidade da procuração. É isso. E eu imaginei, Marina, que com as alterações, né, sobre a publicidade da advocacia, dos escritórios, essa também fosse uma temática recorrente na sua Câmara. Essas alterações têm trazido algum impacto para a advocacia, que isso acarrete alguma infração ética ou disciplinar?
Veja, Valentina, eu acho que não chegou lá na segunda Câmara do Conselho Federal, porque não deu tempo. Porque é a última instância. Então, a gente está até conseguindo julgar bem. A gente está julgando aí processos, já estamos em 2020, 2021, então quer dizer que os processos estão... Eu tenho acompanhado, vi que na última sessão vocês julgaram, acho que faltou só um processo, zeraram a pauta. Zerando a pauta. A gente fez até uma extraordinária, porque na última sessão de dezembro teve muita sustentação, a gente não conseguiu fechar a pauta, a gente fez uma extraordinária. Então, a gente ficou terça e quarta e zeramos a pauta. Mas eu acho que a questão da publicidade, desse provimento recente, né? Acho que é 115, eu sou péssima de decorar. Então, quem é advogado e acha que precisa decorar a lei, não precisa, gente, eu não decoro nada. Eu só sei o 225 da Constituição, que é do meio ambiente, só. Ainda não deu tempo, mas a gente já foi formada nessa gestão o comitê de acompanhamento que está previsto no provimento. É o comitê de acompanhamento, que esse comitê pode, inclusive, ser provocado ou mesmo de ofício, sugerir mudanças. E a gente estava batendo um papo aqui antes de um questionamento que me veio sobre se a advogada e o advogado pode fazer publi. Porque eu acho que vai para a esfera pessoal, né? Eu não sei, a gente teria que ter uma distinção do profissional da... Mas qual é o limite? Tem gente que gosta de fazer 2 perfis. Um perfil pessoal, né? E um perfil profissional. É impossível. Eu também não acho que rola, não. Eu acho que é impossível a gente... E eu acho assim que o advogado, ele é advogado onde quer que ele esteja. Não tem jeito de você tirar dele, por exemplo, ter um perfil pessoal e o perfil pessoal dessa pessoa tem que, sei lá, milhões de seguidores. E ter um perfil profissional de advogado e isso não influenciar na advocacia. Eu acho que é difícil fazer essa distinção. Ainda que eu tente não ser advogada 24 horas por dia... Mas até manter esses 2 perfis é complicado, né? Tem muitos seguidores. Mas tá na visão do outro sobre você. Não é você atuante, entendeu? É você... É aquela soma de coisas que fazem você, é a sua subjetividade. É o olhar do outro sobre você. Eu acho que é impossível a gente... Mas também tem muitas dúvidas ainda, Marina. Eu tenho conversado com alguns colegas, e às vezes não são nem advogados, mas amigos. Ontem mesmo, uma mulher de um advogado me perguntou: é possível fazer uma publicação no Instagram com impulsionamento? Né? Então, a gente vê que há uma preocupação, né, em não ferir aí o nosso estatuto, o nosso provimento. Então, o que você poderia dizer aí para os colegas e, né, até para os familiares que ficam preocupados agora com essa força das redes sociais? Na época em que o provimento foi publicado, aí deu o maior quiprocó a história da ostentação. Não sei se vocês... ostentação. Isso, e porque o provimento proíbe a ostentação. Eu até publiquei 2 dias depois, porque teve aquela advogada Deolane? É Deolane? Ah, sim. Que ela fez... Sim, Deolane. Não, ela era casada com um cara, um cantor que morreu, não foi? E é advogada. E aí ela fez um negócio, umas fotos cheias de sacola de grifes internacionais caríssimas e blá, blá, blá. E aí disse, olha, agora eu não vou mais... Avião também é bem comum, né? Aqueles jatinhos. E você quer chamar ele aí? Eu quero chamar. Gente, acabou de chegar aqui o João Camargo Neto. Mas ele chegou na hora. E não tem como ele ficar de fora desse podcast. Não, e desse assunto. Que nós estamos conversando com ele agora. Nós estamos falando aqui dos limites da publicidade para a advocacia. Chegou o cara que entende. É isso. Ou entendia. Ou achei que entendi. Ou achei algum dia que entendesse. Então, é tão interessante porque quando a gente chega a esse assunto, tem uma expressão que vem à mente, só que a gente não pode contar com ela. Mas é um bom GPS, bom senso. Só que Código de Ética e Estatuto da OAB não falam em bom senso. Se a gente usar uma ferramenta de pesquisa, não vai aparecer lá bom senso. Então, realmente, o que vai regular e o que vai depois
em algum momento, eventualmente, penalizar, não é a régua, não é o bom senso. Só que eu também não encontro muitas ambiguidades. Tem uma ou outra. Mas eu sempre orientei para todo assessorado. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não banque. Se tem dúvida, é para não fazer. Então, eu acredito que a régua é essa. Na dúvida, não faça. É isso aí, um bom conselho. É um bom conselho. A gente estava conversando aqui... Estava falando sobre a ostentação. Sim, sobre a ostentação. Você lembra que na época aquela Deolane, né, que é advogada, ela soltou uma foto com umas sacolas de grife, e aí dizendo que não ia mais poder ostentar. E na mesma época eu publiquei um artigo que saiu no Migalhas sobre essa questão da ostentação. Porque não é que eu não possa, por exemplo, estar aqui usando uns óculos que custaram, não é o caso desse não, tá, Prince? Mas ele poderia ter custado, porque existe, a gente sabe que existe coisas com preço qualquer, que custou 100 mil reais, tá? Eu poderia estar aqui o tempo inteiro com esses óculos de 100 mil reais no rosto, um relógio de 1 milhão de reais. Eu poderia estar usando, eu poderia botar no meu... nas minhas redes sociais, eu não poderia dizer, vocês estão vendo esses óculos aqui? Eles custaram 100 mil reais e eu comprei com o dinheiro que a advocacia me dá. Nossa, mas gente, o que tem... O que mais tem é isso, né? Virou até piada, né? O advogado que usa Ferrari, que chega de Ferrari, aí ele troca. Não sei se vocês já viram esse meme. Que aí, tipo, o advogado fala, olha, consegui isso aqui com 1 ano de advocacia, ele dirigindo uma Ferrari e tal. E aí chega o dono da Ferrari e fala, oi, devolve aqui o carro, por favor, a chave do carro. Ele, não, senhor, por favor, dá aqui a chave do carro. Então, assim, Milagres não existem, né? Virou meme, porque não existe isso de você... Eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo precisam ter muito cuidado. Eu agora vou virar de entrevistada em entrevistadora. João, mas você acha que esses sinais exteriores de riqueza, são Da aparência. são efetivamente atrativos para o cliente que busca um advogado? Você acha, sendo bem honesto, você acha que é importante, resulta? Eu vou te contar com base numa experiência. Eu tive uma cliente que a especialidade dela era direito de família, era uma advogada de família. E ela começou a ter muita projeção por meio da imprensa, por meio da mídia, o que o Código de Ética permite. E ela veio se queixar para mim que um perfil, uma clientela que poderia contratá-la com servidores públicos de baixo calão, enfim, não procuravam a mais, porque ela ficou com uma imagem sofisticada. Então, eu acredito que você consegue nichar os seus públicos com uma certa imagem. Como eu já fui procurado por advogado me perguntando que carro eu deveria comprar. Aí eu falei, você não é meu cliente. Assim, o que eu quero dizer por você não é meu cliente. Eu não quero esse perfil de cliente. Porque não é uma pergunta que tem que passar por uma assessoria, porque você tem que comprar... Perguntar seu gerente de banco, né? Perguntar seu gerente. Agora, eu acredito que essa projeção, ela vai nichar o seu mercado, só que eu acho isso tão bobo. Falando agora a minha pessoa física, e agora falando minha pessoa jurídica, tem tantos assuntos legislativos, administrativos e jurídicos para produzir conteúdo, por que eu preciso postar uma foto dentro de um avião mostrando que eu tenho um avião ou não, ou mostrando o look do dia, sendo que tem conteúdo o tempo inteiro, conteúdo, eu vou chamar de administrativo e legislativo, considerando que talvez a gente não vai falar de contencioso, por confidencialidade, etc. Vai comentar uma lei. Uma decisão do STF, do STJ. E assim, João, eu achei muito interessante o que você falou, porque a gente vê, eu não sei, a minha área é a área do direito de família. Então, assim, os doutrinadores que eu sigo no Instagram, as pessoas que eu tenho como referência na minha área, eles não têm muitos seguidores. Porque eles não têm tempo. Aí que tá. Mas é um micro nicho. Mas assim, o que eu consigo perceber é que, assim, existe uma parcela de advogados que buscam as redes sociais para ostentar, para daí conseguir cliente. Você tá me entendendo? Sim. O caminho contrário.
As pessoas que geralmente, assim, sabem muito, que estão muito dedicadas, que trabalham com a advocacia, elas nem sempre têm esse tempo para ficar alimentando a rede social dessa forma, tá me Eu vou entendendo? dar o meu exemplo agora. Eu tenho 12 mil seguidores, mas eu não preciso mais que de 200. Eu preciso que a Valentina me siga, eu preciso que a Marina me siga, eu preciso que mais 100 advogados ou profissionais de carreiras jurídicas me sigam, porque eu não vou conseguir atender, mesmo se eu tivesse 12 mil clientes. A Marina não vai. A Valentina não vai. Não sorte, né? Não significa que você tem 12 mil. A menos que você venda um produto como um curso, algo do tipo. Se você tiver um produto diferente de serviço, aí já é outra história. E é isso que a gente estava conversando também, sobre a questão do advogado poder vender coisas, fazer clubes, entendeu? Se isso seria... Mas eu não falei de... Não, A gente estava falando antes. Se poderia ir para uma loja. Marina vai lá para uma loja. Eu gosto de praticar esporte, por exemplo. E aí uma loja que vende artigo esportivo. E por falar nisso, ela tá até com uma marca esportiva aqui, né? Que ela senta, mas não tem nada de não é cor. publi. Não. Se quiser Adidas, Mas assinar... Mas vamos imaginar isso. Assim, é uma loja de material esportivo, chega lá e diz, olha, a gente recebeu aqui esse tênis que é lançamento, e vem aqui, aí eu vou lá, boto o tênis e, eu vou testar, vou levar para correr para ver se eu gostei. O tênis é maravilhoso. Se eu poderia fazer E isso. quando a gente pensa num objeto ligado à nossa área de atuação profissional, então um laptop, às vezes um blazer, aí que chegou a nossa Uma dúvida, caneta, né? uma... A lógica é outra, mas não pode sortear livro. Sim, sorteio não pode. Mas aí eu fico pensando, se livro, que é um instrumento de trabalho para vocês, de formação, enfim, não pode, tudo bem que a vedação aqui é o sorteio. É o sorteio. Não é o livro em si. Sim. É uma questão interessante de ser analisada. Isso me ocorreu hoje. Uma Por dúvida acaso. para esse bate-papo aqui, né? Hoje de Foi manhã eu chegar. estava pensando nisso. Porque, por alguma razão X, eu acho que foi muito por causa do evento que a gente fez na quinta-feira. Esta semana, eu aumentei muito de seguidor, assim, sem que eu atribua a esse evento nada de fora. Esse evento de extraordinário tem acontecido na minha vida. Entendeu? E aí eu falei, do nada. Parabéns, mas é porque o evento teve grande Eu só repercussão. posso atribuir a isso. E aí eu fico Lógico. super feliz, porque se as pessoas começaram a me seguir a partir de um evento específico que a gente promoveu, aí massa. É esse tipo de Então, gente o que eu quero trabalho que- pode né? trazer E seguidores, tem né? conexão, exatamente, que as pessoas estão interessadas pelo meu trabalho e não pela roupa que eu estou usando. E é isso que importa, realmente. Realmente é isso. Ver a imagem de advogado só pela ostentação não faz o menor sentido, porque a gente não trabalha com isso, né? Nosso trabalho é totalmente teórico. Como é que faz? Gente, e ostentar uma coisa que você não é a coisa mais fácil do mundo. E era hoje em dia. Mas a gente está ignorando algo. A gente está falando de quem vende, mas não está falando de quem compra. Tem muita gente que compra. Não, total. Aliás, você a pessoa pergunta nesse sentido, né? Sim, tem muita gente que Compra o quê? esse perfil. Que eu quero o advogado fulano porque ele ostenta isso. Porque ele conseguiu isso e ele deve ser bom. E acaba inspirando também os mais jovens, aqueles que estão ingressando na advocacia. Gente, mas aí é que acontece assim, por exemplo, comigo, dá um efeito, comigo, Marina, dá um efeito oposto, assim. Quanto mais as pessoas ostentam de um lado, mais eu... Comigo também. Mas agora, com base em pesquisa, em relação ao que a Valentina disse, o que um advogado estreante, início de carreira, busca é uma inspiração que ele entenda como bem-sucedida. Não necessariamente academicamente bem-sucedida, mas que ele perceba que prosperou. E eu acho que tem, como você falou, assim, tem um nicho de clientes, né? A pessoa que está comprando o serviço da advocacia, que busca isso. Que realmente quer um advogado que usa marca de grife. Ele não quer um advogado que dirige um carro comum. Ele quer aquele advogado que dirige a Ferrari, que dirige um carro. Que tem um escritório num local bem situado, de escritório. Meus clientes não sabem nem qual carro que eu tenho, não sabem... Só que, olha, isso Como diz, ainda bem que não sabem do meu. é uma característica, talvez, muito regional interiorana, porque um advogado no Rio, em São Paulo, ele chega de metrô.
Isso. Se for em Nova York, ele vai chegar de bike. Sim. Isso. Em Paris, em Londres, os meus clientes não sabem que carro eu tenho. E porque comigo acontece uma coisa assim. A maciça maioria dos meus clientes não está no meu estado. Já é uma outra que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o Anywhere Office, é o meu caso. Onde é seu escritório? Meu amigo, dentro de um laptop. Esse é o escritório. É onde eu estiver. O que eu digo sempre, conversando com jovens advogados, é atenda o celular. Uhum. Pronto. Qual conselho você dá? Atenda o celular. Marina, Respondam as mensagens do WhatsApp. eu vou mandar mensagem para alguma advogada, tá lá em caixa alta, letra maiúscula. Não ligue, mande mensagem. O meu tem escrito o oposto. Se for importante, ligue. O meu, por gentileza, ligue. Ligue. No meu caso, até se quiser conversar, doa, porque para mim dali pode sair uma pauta, sair algo interessante, enfim. Agora, é interessante, eu vou falar de comunicação agora. Com esse corte de comunicação, tudo bem que o telefone hoje não faz tudo, ele não é só para ligações, ele é para mensagens também. Sobre áudio, eu particularmente gosto, mas entendo a maioria não gostar. Mas como pode ter um profissional que lida, direito é comunicação também. Direito é uma profissão de comunicação também. Como pode uma pessoa que barra um contato por ligação? Não, aí assim, a gente lida com questões urgentes às vezes. Sim. E como pode advogados que desligam o telefone, tipo, no final de semana. Ok que a gente tem direito a descanso, mas assim, a advocacia, ela não para, não. Mas você está falando na perspectiva de uma advogada de família. Mas Eu tenho também uma amiga advogada de um família que criminalista diz que segunda-feira também, é o pior dia de uma advogada Porque as de brigas- família, porque não as acontecem- todo mundo brigou. Não, então, mas pra mim, o pior dia é sábado, que é quando entrega criança. Que é quando dá né, enfim, dá... Eu acho que... Criminal também, como disse a Valentina. Sabe uma coisa que eu fico... Aí, assim, eu ligo para uma colega advogada. Ligo, vejo... Aí eu mando uma mensagem. Olha, aqui é Marina Gadelha, eu tô precisando conversar com você e o assunto é X. Aí a pessoa me retorna. Aí eu digo, tá rica? Não, porque eu não tinha seu número. Eu digo, tá rica 2 vezes, né? Porque quando não tá aqui, aí é que eu vou atender, porque pode ser novo, pode ser um cliente novo, né? Uhum. Mas é porque era um DDD diferente. Aí que vem também, meu amigo, porque é novo, é de fora, já vem de casa. O conselho que eu dou máximo é esse. Atenda o raio do celular. Estou numa reunião, meu amigo, manda uma mensagem. Não posso atender, por favor, me ligue daqui a pouco. Ou eu te retorno. Agora, comunica, porque não existe hoje justificativa para você não estar acessível. Alguns aviões não têm internet, né? Outros já têm. Alguns não têm. Então, talvez não me ache se eu estiver voando. Mas se eu for para Manaus, e vou de uma pessoa para Guarulhos, vai dar 2 horas. Dá mais 3. Dá 3. Então, é muito tempo para ficar incomunicável. Eu tenho fomo, né? Eu tenho mania de atualização. Eu também. Ainda mais se em dia de sessão da Câmara do Senado, eu fico pensando, quando eu desembarcar, já vai ter tanta atualização. O mundo vai ter se acabado, eu não sei. Não, revogou a CLT, e eu não tô sabendo. Uma outra questão que também, quando você falou, revogou a CLT, né? Eu estou pensando aqui, Marina, na nossa luta para a instauração da paridade no sistema OAB. Mas eu vejo também que a OAB precisa de avançar em outras questões. Algumas seccionais, por exemplo, já adotam a paridade nas listas cêdulas constitucionais. Me recordo que um dos últimos processos que peguei no pleno do Conselho Federal tratava da eleição direta para a diretoria do Conselho Federal. Nessa perspectiva de mudanças, de inovação, buscando uma maior participação da advocacia, o que você pode falar para a gente aí de toda a sua experiência nos sistemas, sobre esses temas? Olha, primeira coisa... Vamos falar sobre democracia. Para os males da democracia, mais democracia. Isso aí é o que eu sempre penso. Não existe excesso de democracia. O que a gente, nos últimos dias, está vivendo é um
um retrocesso. Pessoas, eu fico pensando, será que essas pessoas que estão protestando contra a democracia sabem que só numa democracia é possível protestar? Né? Acho que não. Então, para os males da democracia, mais democracia. Então, eu acho que tem que ter eleições diretas, óbvio que eu acho. Óbvio que eu acho. Eu acho que a gente precisa que a advocacia, quanto mais a advocacia sentir que é um corpo coeso, nós somos 1.300.000 profissionais. A população de Goiânia, né, Valentina? É isso. Eu Veja, acredito que é um advogado para cada 12 pessoas, mais ou menos. Assim. é muita gente, né? Tanto é por isso que a gente tem alguns fenômenos exclusivamente brasileiros, como o contencioso de massa, uma jabuticaba. Mas João me ensinou a não abrir parênteses, eu já abri 2. Ao contrário, o João está cada vez mais flexível E vamos voltar. Porque eu abro, mas você disse, cuidado, senão não fecha. Fechei para voltar. Então, acho que tem que ter eleições diretas? Acho. A gente fez em 2020, uma comissão para análise das eleições dentro do sistema OAB. Eu fui a relatora dessa comissão, na época presidida pelo então vice-presidente Luiz Viana, e eu tinha uma proposta que era uma proposta... Não sei se eu cheguei a te mostrar. Não, nós chegamos a discutir essas propostas. Então, eu vou falar uma comissão muito importante, né, que a Marina foi a relatora, uma comissão especial que estava avaliando todo o sistema eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, várias questões, como paridade, né, eu apresentei esse projeto, o projeto já finalizado, primeiramente perante essa comissão, mas outros temas também, como, por exemplo, uma outra proposta minha, que é a redução dos gastos de campanha, foi discutida nessa comissão, e também as eleições diretas para a diretoria. E Marina apresentou eu um tenho a minha projeto proposta. complexa, mas Eu acho, sendo não modesta, eu acho que a desvantagem do sistema que eu propus é que ela é um pouco difícil de entender. Vou tentar resumir. A gente, o receio do sistema normal, one man, one vote, era que seccionais pequenas, e aí eu posso falar da minha, que é uma das menores da Paraíba, jamais conseguissem emplacar uma pessoa na diretoria ou nunca imaginaria um presidente da OAB Nacional ou uma presidenta da OAB Nacional paraibanos. Então, para tentar reduzir esse medo ou essa impossibilidade, a ideia era, João, baseado, Beatriz, no número de parlamentares que cada estado tem, porque eles têm um piso de 9 e tem um teto de 53, salvo engano, que é do estado de São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma regra de 3 simples, que a minha matemática só dá para só dá para isso, para fazer regra de 3. Entre o número de advogados e registrados no estado, porque senão se a gente ia ter o seguinte, 1/3 dos advogados do Brasil estão em São Paulo. E aí a gente estabeleceu um teto, então vamos dizer que a chapa encabeçada por João Camargo tirou 30% dos votos do estado de São Paulo. Não ia acontecer como acontece nas eleições americanas, que ele levava o estado de São Paulo inteiro. Ele só levava 30% do piso. Eu estabeleci pesos para os estados, entendeu? Então, São Paulo parece que ia ter peso 14, e aí você ia morder. Então, era um sistema que tentava equilibrar, mas ele tem a desvantagem de ser complexo e talvez um pouco... Talvez para as pessoas que não participam do sistema OAB ou que não acompanham muito as regras eleitorais, né, do nosso país, elas tivessem um pouco de dificuldade para entender. Mas sabe o que eu acho assim, real? Qualquer sistema. Tinha gente que propôs... eu acho que é interessante a gente falar isso. Um estado, cada seccional era um voto. Eu acho que qualquer sistema é melhor do que o que nós temos hoje. Voltando uma casa, como é o sistema que nós temos hoje? Então, vamos explicar, né? Porque hoje a advocacia ela não escolhe a diretoria do Conselho Federal da OAB.
Então, nós temos 5 diretores, mas não há participação direta da advocacia na escolha desses diretores. Mas isso é algo combinado, mas nada escrito, não há uma regra estabelecendo isso. E tanto é assim que essa, hipoteticamente, né, seria a vez de Goiás na região centro-oeste. E não obstante, o diretor é do Mato Grosso. Bom, mas nós queremos mais a participação da advocacia nas decisões da OAB. E sem dúvida que a escolha pelo advogado e advogada de todo o país, dos representantes do órgão máximo da OAB, é algo que não podemos mais protelar. Eu só queria reforçar que, como a Marina disse, perante essa comissão, o colega representante do Paraná apresentou uma sugestão, e o colega também, que hoje é presidente do Mato Grosso do Sul, né, nosso amigo Bito, um abração aí para você, Bito, ele também apresentou uma outra sugestão. Então, a do colega do Paraná era justamente essa de cada advogado ou advogada teria direito a um voto. E já a outra proposta é que, por exemplo, em Goiás, a seccional faria a eleição, vamos supor, a chapa A ganhou a maioria dos votos. E aí os seus conselheiros federais, os conselheiros federais da bancada de Goiás, representariam um único voto e votariam de acordo com a advocacia. Que é mais ou menos o sistema americano, né? Você leva os delegados, que é o que acontece nas eleições americanas. Eu acho, sabe, Beatriz, que você é jovem, já nasceu num país democrático. Graças a Deus. E há muita gente que trabalhou por isso. Deuses e deusas. Deuses e Deus. Que atuaram por isso. E a OAB foi uma instituição que defendeu as eleições diretas. Então, eu acho que é, no mínimo, incoerente que uma instituição forte e uma instituição que trabalhou tanto pelo restabelecimento da democracia, pelas eleições diretas no Brasil, não faça eleições diretas dentro de casa. Isso é incoerente. E essa é uma discussão que a gente não observa que está sendo ou retomada ou tomada por parte da OAB. Porque eu acredito que agora era o momento de, inclusive, discutir essas propostas em todo o país, para que nós, advogados e advogadas, pudéssemos também contribuir para se adotar aí um melhor sistema, mas, sem dúvida nenhuma, de forma a permitir que o advogado e a advogada de todo o país participe dessa escolha. E só fazer uma adenda, assim, que eu sou jovem advogada, né? Tenho menos de 10 anos de OAB. Os advogados mais jovens, eles precisam entender o que isso significa e o porquê que isso é importante. Porque eu vejo que a gente, por exemplo, os recém-formados, as pessoas que estão entrando, as pessoas que têm menos de 10 anos, elas não conseguem entender a complexidade e a responsabilidade, não conseguem entender o próprio sistema, tá muito distante, entendeu? A OAB nacional. 50%, né? Metade dos advogados são jovens advogados. Então, assim, a OAB nacional, ela tá extremamente distante do público dela, que é o advogado. O advogado... Gente, vamos falar real. Você não, que seu pai já atuava, foi presidente... Seu avô. Então, você talvez não, mas tipo, eu fiz o exame de ordem, eu queria ser advogada, fiz o exame de ordem. Pronto, acabou. Acabou. Deixa eu te falar, negócio de política de ordem. Não, eu nem sabia que existia. Aí um dia, eu era professora já, chegou um colega e falou assim, Marina, você não quer entrar na chapa da... Eu disse, hã? Não, bota aí, não. Eu digo, não quero mexer com isso, não. Não, entra na chapa, entra como suplente, era conselheira seccional. Entra aí como suplente, eu, tá. Sabe? Tipo, ele achava que era importante, porque eu era professora, porque professor sempre conhece bastante gente, já faz uma rede de relações com outros professores, com ex-alunos e tal. Eu, tá. Aí, como era suplente, não ia. Aí, uma vez, eu sou de Campina Grande,
no mês de junho, que nós temos o maior São João do mundo, todo mundo convidado, levaram a sessão Para Campina. para Campina Grande. Aí eu disse, eita, agora a montanha veio a Maomé, o negócio saiu de João Pessoa, veio para cá, eu tenho a obrigação de ir lá pelo menos ver qual é, né? Aí eu fui para a primeira sessão, depois de sei lá quanto tempo. Eu falei, gente, É isso que eu quero. é isso que eu quero, eu tenho que estar aqui. Não, Foi assim. eu acho que isso é extremamente importante. Acho que esse debate, assim, que a gente está tendo aqui, e a proximidade, né, que as pessoas que estão na OAB há mais tempo têm com os jovens, as pessoas que estão entrando, é importante para isso, porque só existe alguma mudança, eu acredito, dentro do nosso sistema, se o sistema estiver inconformado, né? E eu acho que os jovens advogados, eles precisam entender o que está acontecendo, o porquê da gente querer mudar, o porquê da paridade existir, entendeu? A gente, e as mulheres dentro da OAB somos maioria. Não, somos maioria no Brasil, né? Em Mas Goiás também. E a gente entra num círculo que pode ser vicioso ou virtuoso, porque você tem que estabelecer uma relação de pertencimento, né? E eu acho que a relação de pertencimento só se estabelece quando você efetivamente fizer parte e entender que a sua voz está, de alguma maneira, sendo ouvida. Quando eu voto lá, que aquela urna eletrônica faz... Eu me sinto uma pessoa tão importante. Ah, eu me emociono. Eu também, eu me sinto tão importante. Porque, primeiro, porque eu estou participando efetivamente, e não só presenciando, que são coisas diferentes, né? Porque é o único momento em que as pessoas efetivamente valem exatamente de forma igual. eu acho assim... O voto do presidente da República é igual ao meu, é igual ao do jovem de 16 anos, é igual ao de uma pessoa indígena, é igual, entendeu? Então, é quando a gente vê que as pessoas são iguais. A gente acompanhou isso, né, Valentina? Um monte de advogado, assim, na época da campanha do OAB, o tanto de advogado que não vota por não se sentir pertencente. Exatamente. Porque as coisas continuam sempre iguais, né? Depois das eleições, passou ali, sei lá, 2 meses das eleições, né? Continua tudo igual. E as pessoas acham também que o povo acha que a gente ganha dinheiro lá dentro. Assim, que a gente tem salário. Mas olha, é um serviço gratuito, mas ao mesmo tempo a gente também tem que observar, né, e acompanhar. Eu me recordo que época de campanha, aqui acho que todos os candidatos a presidentes diziam que se eleitos fossem, iriam reduzir o valor da anuidade. Bom, aqui em Goiás nós continuamos com a segunda anuidade mais cara do país. Então, é algo que, se nós não participarmos, infelizmente, isso saiu no Migalhas, né? Se infelizmente a gente não participar, como a Beatriz disse, nada muda. E mais, nós temos que entender a importância das nossas sugestões, da nossa participação, da nossa fala nesses espaços de poder e de decisão. E quando eu falo em participação da advocacia, não só para a escolha do futuro presidente da OAB Nacional, mas também nas listas sextuplas do 5º Constitucional. Nós estamos aí agora, Marina, aqui no estado de Goiás, com a possibilidade da OAB indicar mais 3 listas sextuplas. Possibilidade já é efetiva. Efetivo, já foi comunicado. Mas qual Para a advocacia? para a advocacia. Mas qual a participação do advogado e da advogada goiana na formação dessa lista sexta? Nós sabemos que algumas É indireto seccionais... Aqui a escolha é feita pelo Conselho Seccional. Na Paraíba é direto. Então, não só Direto. na Paraíba, mas vamos falar na Paraíba, essa escolha para a lista sexta constitucional é feita pela advocacia. Vamos falar Brasília, vamos falar da Bahia. Então, são essas mudanças que a gente quer ver aqui na OAB Goiás também. Queremos uma lista paritária com igualdade de gênero e também equidade racial, ou seja, 50% de homens, 50% de mulheres e 30% para a advocacia preta e parda. Queremos, isso já é realidade em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, São na Paulo. Bahia, em São Paulo, em Pernambuco. Então,
por isso, a participação, e principalmente da jovem advocacia, que, em regra, tem sede por mudança, eu acho que é muito importante para que esses avanços sejam implementados na nossa instituição. E eu chamo a atenção só para mais uma coisa, assim, que é da minha lida diária, que eu acho que, assim, os advogados mais jovens, eles têm esse gás, né, de tentar mudar as coisas. Gente, as custas judiciais aqui em Goiás, tá tendo agora, a gente está discutindo novamente essa questão de custas judiciais. São as mais altas do Brasil. Não, as mais altas do Brasil são as da Paraíba. Não, Então, são as segundas. As mais... Essa deusa representa as duas mais altas. As altas do Brasil são as da Paraíba, e aí eu preciso dizer duas coisas, te interrompendo mesmo. A Paraíba é o terceiro estado mais pobre da federação. Não, gente, não tem condição nenhuma. Aqui, É muito eu estou falando do terceiro estado mais pobre da federação. hoje, assim, essa semana, eu fui entrar com um recurso no DF e um recurso aqui em Goiás. Gente, a discrepância de valores aqui para você entrar... E essa comparação é importantíssima, Beatriz. O recurso de agravo de instrumento, que é um dos recursos que o advogado mais tem que entrar na carreira. Cabível contra as interlocutórias naquele rol do 1015 e taxatividade mitigada. Taxatividade... Falou a professora de processo civil. Não, Então, eu vou explicar. Vamos lá. Vou explicar do negócio mais corriqueiro de direito de família. Pensão alimentícia. O juiz fixou uma pensão menor do que você pediu. O recurso que a gente entra para mudar é o agravo. Então, vamos lá. O agravo de instrumento aqui em Goiás está custando R$600. O agravo de instrumento do DF, que tem um PIB maior, que tem, né, um metro quadrado maior, é R$37. Aí só um minutinho, você poderia falar assim, não, mas o DF é pequeno, o estado de Goiás é grande. Só que esse recurso, ele é interposto perante o tribunal aqui na capital. Então, não temos que falar nisso, A gente processo eletrônico. Uma decisão de um juiz de primeiro grau para uma análise de segundo grau. A gente não tá, né, assim, inventando uma roda, né, uma coisa, meu Deus, que coisa diferente. Então, assim, é absurdo. E isso barra... eu vou falando aqui, gente. A gente que trabalha com mulher em situação de vulnerabilidade, com mulher que às vezes não consegue comprovar uma justiça gratuita, porque é difícil comprovar a justiça gratuita. Deveria ser fácil, mas Não é só juntar uma declaração lá que, eu sou hipossuficiente. Não existe isso mais. A mulher que não consegue comprovar, às vezes ganha R$5.000 por mês, mas tem gastos, assim, extraordinários com criança, não consegue justiça gratuita e não consegue entrar com recurso. Então, que acesso à justiça é esse? Boa. Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque é isso que eu estou falando, assim, as custas mais altas são as da Paraíba e é um estado muito pobre. E eu acho meio sem noção que você estabeleça o valor de custas a partir do valor da causa. Sabe por quê? Porque, veja, o trabalho que o judiciário vai ter para processar é igual. Aí o juiz vai dizer assim, não, mas eu vou dar mais atenção para o processo que tem um valor da causa lá de 2 milhões do que um processo de guarda que não tem valor econômico. Né? E outra coisa, Porque o provento econômico, Marina, é para as partes. É para as partes. Exato. Não tem nada a ver com isso. Ele tem que ter o mesmo grau de zelo, de comprometimento, tem que tramitar com a mesma agilidade, independentemente do valor da causa, e, sobretudo, nos processos em que não tem repercussão econômica, tipo um processo de direito de família, um processo penal, você está decidindo sobre a liberdade de uma pessoa, isso não é quantificável, isso não tem preço, e aí você vai dizer que o outro, não, porque o outro está discutindo um apartamento de 2 milhões, então eu vou precisar tomar mais cuidado. Não, pera Bora lá. E também assim, todas as questões da minha área de atuação, área de família, são questões de vulneráveis, né? São direitos indisponíveis, a gente sabe discutir isso, direito indisponível, e questões de vulnerabilidade. Envolve também menores, Então, né? assim, você pedir, por exemplo, o valor mínimo que a gente coloca para fins fiscais, R$100, R$1.000, o mínimo de custas que você vai pagar são R$700 hoje. Pois é, que é muita grana. Isso é muito Gente, isso é quase 70% do salário mínimo.
Bom, então nós esperamos aí, né, que a OAB tome as Mas aí medidas, tanto eu na tenho- Paraíba, toma aqui em Goiás. aí eu tenho notícia ruim para dar, né? Porque isso já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. E olha que coisa doida. O Supremo Tribunal Federal já disse que as custas da Paraíba são constitucionais. E sabe qual foi a comparação que fizeram? Com as custas de São Paulo. Ô, meu amor. Só se esqueceram Mas aí de agora eu vou- comparar o orçamento e a economia do estado de São Paulo com o estado da Paraíba. Só esqueceram disso. Só esqueceram de comparar o PIB per capita. Só esqueceram de comparar o IDH, né? Só comparar. Não, São Paulo paga, Paraíba pode pagar também. Fechou, pronto. Gente, são realidades completamente diferentes. Vamos falar no que o João falou aqui, bom senso, né? Então, deveria ter um bom senso aí também dos deputados estaduais, né? Em cada estado aí, para que eles repensassem também essas tabelas, esses valores. E sem dúvida nenhuma que a OAB ela tem um papel importantíssimo nessa interlocução. Porque se a gente tem um direito garantido na Constituição de acesso à justiça, mas como nós já vimos aqui, né, vamos pegar um exemplo prático, uma mulher que está em estado de vulnerabilidade, dificilmente conseguirá pagar R$ 600 apenas de custa para um único recurso, sendo que durante o processo o juiz vai proferir inúmeras decisões interlocutórias que podem também desafiar outros recursos de agravo de instrumento. Então, aqui é uma situação que envolve a população, mas também que reflete no exercício profissional. Eu acho que, assim, o negócio da OAB, aqui em Goiás, eu acho, é porque a gente precisa lutar constantemente para as pessoas que não têm essa condição, né? Como a Valentina falou, as custas mínimas para você entrar hoje com o processo é R$ 700 inicial, né? No tribunal. Aí a gente fala de outros valores. Mas, assim, as pessoas não têm condição de pagar, a OAB não se movimenta para isso, entendeu? Os advogados mais jovens que vão pegar aquelas causas que são menores, não tem jeito, o advogado recém-formado vai pegar uma causa milionária para alguém que consegue pagar as custas, entendeu? Então, assim, a gente precisa se movimentar para garantir o direito do outro, né? Das pessoas que não têm esse... De acesso à justiça. Essa é a nossa função como advogado. E essa deveria ser a função da OAB, a gente não tem visto nenhuma movimentação. É isso. Bom, mas já caminhando aqui para o nosso encerramento, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Marina, ela falar sobre as suas preferências. Ela já disse que é de João Pessoa, ou melhor, de Campina Grande. Ai, João Pessoa. Ela é de Campina Grande, mas atualmente ela está residindo tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. Casa da mamãe é Campina Grande, pois ela tem agora a sua residência em João Pessoa. Marina, aqui em Goiás, nós somos apaixonados por praia, por mar, por sol. E eu conheço João Pessoa, eu conheço Campina Grande. Sei que é uma região festeira, acolhedora. E para os nossos amigos que estão nos escutando, nos acompanhando aqui, qual a dica, a boa dica de João Pessoa? Uma praia que você curta, um restaurante que você frequente lá, para que a gente possa anotar aqui. Olha, eu sou daquelas pessoas que... Primeiro, eu sou de Campina Grande, então a primeira dica é comecem por Campina Grande. São João, hein? Não, Aeroporto, pode desembarcar. claro! Tem aeroporto. E olha, já está tendo um voo direto, Goiânia, João Pessoa, agora João no Pessoa, verão. amanhã eu vou voltar. Goiânia, João Pessoa, direto. Olha que show. Tem que acordar cedo, gente. Amanhã eu vou acordar cedo, mas eu vou direto. Puxa, eu nem sabia que tinha. Não, acho que não tinha. Eu acredito que é só agora, né, no verão. Aproveitem. Aí, quando chegar no mês de junho, vão a Campina Grande. Nós temos 30 dias de festa, sem parar. Festa gratuita, aberta ao público. Show de graça, comida, bebida típica. Muita gente, o Brasil inteiro vai a Campina Grande. Então, é uma festa que para nós, para o povo nordestino, o São João, que quem chama festa junina já sabe que não é nordestino, tá, gente? A gente chama São João. Para nós é mais importante do que o Natal. As famílias, quando as pessoas se reúnem,
procuram se reunir mais no São João, que é a noite de São João, do 23 por 24 de junho. Para a gente é como o Círio de Nazaré no Pará, e quando as famílias se reúnem, para a gente é a noite de São João. O 23 de junho é muito simbólico. Tanto que eu me lembro assim, o meu primeiro 23 de junho fora de Campina Grande foi quando eu me formei, fui para BH fazer especialização. Gente, eu chorava, porque não tinha festa e eu tava sem entender como é que as pessoas não estavam juntas naquele dia, tava todo mundo dormindo, era um dia normal. Era tipo, Natal ser um dia normal, é o Grinch que roubou o Natal, sabe? Isso é só pros nerds velhos. Eu denuncio. Então, João Pessoa, eu não sou daquelas pessoas que moram na praia e ignoram a praia, não. Eu amo praia e eu vou à praia todo Saber pelos... Isso. Eu vou à praia todo fim de semana e eu corro na praia. Quando a maré tá baixinha, cedinho da manhã, eu corro na areia da praia. Eu moro na... Isso é qualidade de vida. Isso é luxo, minha gente. Eu sei, eu reconheço meus privilégios. Corro na praia e tomo um coco, então eu uso praia, eu gosto de morar na praia. Na verdade, eu não moro em João Pessoa, eu moro em Cabedelo, que é uma cidade colada em João Pessoa. Na Grande João Pessoa. Na Grande João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, que inclui, além de Cabedelo, Bahia, que é onde fica o aeroporto de João Pessoa, e Santa Rita, que é uma cidade bastante industrial. Cabedelo é uma cidade turística, se auto-intitula a capital do verão. E eu moro numa praia chamada Praia de Intermares, que eu acho uma delícia, porque exatamente onde eu moro, para cá não e para cá não, mas exatamente onde eu moro é uma área de preservação, porque é uma área de desova de tartarugas marinhas. Então não pode ter bar na areia da praia, não pode ter... Chega uma época, inclusive, em que a iluminação da praia, Beatriz, é apagada, porque exatamente na época da desova, as tartaruguinhas, quando os ovos eclodem, elas são atraídas pela luz da lua refletida no oceano. Então, se tem luz na praia, elas invertem, se atraem para a área da rodovia, da avenida. Então, a luz nessa época de desova, a luz da praia é apagada para que elas não se confundam e não morram. Então, Tudo veio, né? Tudo com a Marina, né? Meu carinho, assim, Pelo local. Pelo local, por escolher esse lugar para viver. Então, tem outras praias mais badaladas. Gente, olha a gafe, gostei não. Tem outras praias mais badaladas em Cabedelo mesmo, tipo Camboinha, Ponta de Campina. Campina tá até dentro de Cabedelo. Ponta de Campina, Camboinha são praias mais badaladas, mas eu gosto mais. Eu sei que você também gosta do sossego. Eu gosto de praia sossegada. Então eu recomendo que vão a Intermares. E assim, tem de lugar para frequentar, tem dois restaurantes que eu vou sempre. Um se chama Reserve Garden, que o nome já diz assim, é um jardinzão. E a comida é uma delícia, mas o local é maravilhoso também. É o meu restaurante, já tem algum tempo, já é um restaurante quase tradicional de uma pessoa. E tem um lugar que inaugurou recentemente, chama Vive des Plantes. É um shopping a céu aberto, mas também é muito, muito, muito cheio de plantas, muito arborizado. E eu vou lá, é daqueles lugares que eu passo vergonha. Porque eu chego, aí o garçom, oi Marina, vai tomar a mesma coisa? Vergonha, é um gin maravilhoso que eles têm lá. Eu gosto de tomar gin. E tem eles criaram um negocinho, meio que parece aquele negócio de tomar absinto. É uma redezinha de metal, só que é feito numa caixinha de madeira. Aí eles colocam lá o gin e tal, aí põe alecrim nessa malha, dessa peneirinha de metal, tocam fogo com maçarico e tampam com essa tampinha de madeira, aí a fumaça do alecrim desce pro gin e ele fica meio defumado assim, com o sabor de alecrim. Eu tô dando a dica do lugar. Do drink, essa mulher é sensacional. Então, esse é o meu roteiro, mas comece por Campina Grande. Tá certo. E a gente tinha falado aqui também em off sobre o mestrado. Falamos sobre o doutorado na Marina, né, que foi feito em Recife, na Universidade Católica de lá.
Mas o que mais chamou a nossa atenção aqui foi o mestrado, porque ela realizou em Coimbra. Foi ou não foi? Pois é, eu tenho um amigo que morre de rir dessa história, porque disse assim, mas por que Coimbra? Eu disse, porque eu disse, eu vou estudar onde estudaram os Inconfidentes. Eu sempre fui subversiva. Eu queria ser subversiva igual os Inconfidentes. Eu disse, eu vou estudar lá onde estudaram os Inconfidentes. E é também por causa da minha conexão com Minas Gerais, que a minha mãe é mineira. E aí eu estava comentando com a Beatriz aqui antes. Você já foi a Coimbra, João? Já. E tem aquela escadaria monumental lá, que são 125 degraus. Você contou? Eu contei. Eu contei, são 125. Porque no primeiro dia que eu cheguei lá, que disseram assim, vai por aqui. Aí eu disse, isso deve ser um trote, é porque eu sou novata. Calor. Cheguei, os caloras vão me dar um trote amanhã, lógico. Nossa. Que eu vou subir. Amanhã me mostra. Eu quero um elevador. Mas não, era o caminho. Ou uma ladeira que vinha lá por trás, né? Não, mas essa eu nunca peguei, não. Eu ficava trocando, porque eu queria decidir qual era a Menos pior. menos pior. Enfim, aí um dia eu tava, depois da aula, com uns amigos, assim, e na cantina da faculdade, uma galera. Aí esse meu amigo falou assim, não, porque Marina acabou que caiu nas monumentais. Tudo lá tem nome, até as escadas. Aí todo mundo... Quem caiu nas monumentais? Tipo assim, Um escândalo. um escândalo. Aí eu caí nas monumentais. Xiii. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu falei, Lucas, descobre pra mim o que molesta, como é de lá na Paraíba, que molesta, qual o problema de cair nas monumentais? Aí disseram, não, quem cai nas monumentais chumba, que é igual a reprovar ou perder o ano. Aí disse, você agora vai ter que fazer, reverter o feitiço. Porque a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem um monte de azulejo, assim, daqueles azulejos portugueses muito bonitos. Aí disse, tem que procurar uma raposa. Que desses Em um desses azulejos que contorna o prédio inteiro, tem uma raposa. E você vai ter que ir lá, esfregar a mão na raposa para desfazer o feitiço e poder... E eu já sei, ela fez. E nós cremos em bruxas, pelo que lá sai, então vamos lá esfregar, né? Porque... E aí eu não sei se foi desfazer o feitiço lá, mas eu sei que eu não reprovei, não. Mas assim, se você quiser dar uma dica de como que você... Porque eu fiz a especialização, né? A especialização lá em Coimbra é bem diferente do mestrado. Se você quiser dar uma dica... Mas você tinha dito algo muito importante, Beatriz, que a especialização pode ser uma porta de entrada para o mestrado. Assim, a especialização lá em Coimbra, você faz... Eles têm... antes do início do mestrado, existem os cursos de especialização. E aí você consegue ter a conexão com os professores de lá e talvez fazer essa ponte para um futuro mestrado. Mas eu queria saber como é que foi que você entrou, porque a especialização que eu fiz foi em Direito das Famílias, então tinha muitos doutrinadores brasileiros e portugueses. Então a gente fez essa mesclagem, assim, em Direito brasileiro misturado com português. E, então a gente estudou Direito de Família num contexto mais amplo. Agora, eu não sei como você fez para entrar para o mestrado, eu acho que seria interessante você dar essa dica. É uma ótima dica. Eu fiz a seleção só. Não teve muita... Mas uma seleção que é muito diferente Daqui, primeiro você tem que juntar um monte de documento. Gente, até... E essas informações estão no site da da universidade. Mas assim, eu apliquei... Não. Eu apliquei para Coimbra e eu apliquei para Lisboa. Eu fiz o seguinte, eu fiquei 2 anos sem pegar meu dinheiro do salário da faculdade onde eu dou aula. Eu sei que é meio burrice, assim, porque o dinheiro não estava nem rendendo, estava desvalorizando. E a universidade com medo, Marina, se dá uma fiscalização aqui, o povo entender que a gente está 2 anos sem te pagar. Eu digo, guarda esse dinheiro, esconda esse dinheiro de mim. Aí eu fiquei 2 anos sem pegar o dinheiro lá para poder fazer esse mestrado. E eu vou contar uma história bonita para vocês, que me ocorreu agora, olha, de parentes. Aí eu apliquei para as duas, mas eu tinha essa história de que eu queria estudar lá nos Inconfidentes, eu consegui aprovação. Você tinha que levar a carta de recomendação, tinha que levar o seu currículo para ver se você tinha média dentro da sua graduação, que eles chamam lá de licenciatura, que era suficiente. Eles tinham uma tabelazinha de conversão, porque a pontuação não é a mesma. E aí eu apliquei para as duas, entrei nas duas e aí optei por estudar em Coimbra, porque tinha a história dos Inconfidentes e também porque eu queria estudar com a professora que foi a professora que me orientou, Alexandra Aragão, que eu, sinceramente, assim, dentro da minha área, eu tô para ver alguém
que tenha a visão com o alcance que ela tem, João. Olha, eu fiz mestrado, a parte escolar eu fiz em 2006, Valentina. Não existia esse Acordo de Paris, existia o Protocolo de Quioto, que precede com relação às mudanças climáticas e às emissões de carbono. E aí em 2006, eu estava discutindo com ela, professora, mas e se vamos supor que um determinado país já esteja trabalhando no melhor da tecnologia, que ele não consiga reduzir as emissões, como é que vai fazer? Ela disse, é muito simples, para de trabalhar um dia. Eu disse, essa mulher é doida. Que negócio de para de trabalhar um dia? Ela disse, você, em vez de ter 5 dias úteis por semana, você vai ter 4 dias. Foi aí que surgiu o negócio. Que é a discussão do momento. Essa mulher falou isso em 2006. E eu lá em 2006 falei, essa mulher é doida. Ela não sabe o que tá... Eu quero dar um abraço nela. Ela falou isso em 2006. E é a discussão do momento, não só sobre o aspecto climático e ambiental, mas também sobre o aspecto pessoal, que as pessoas estão, inclusive, produzindo mais, trabalhando menos, porque elas estão mais descansadas, elas estão mais felizes, elas estão mais motivadas. Então, esse é um exemplo da visão, da noção de futuro. Outro dia, eu assisti uma palestra com ela online, e eu, assim, igual a maluca, que eu digo, agora eu entendi a inteligência, a genialidade dessa mulher. Então, o que ela está falando hoje, daqui a 15, 16 anos, 17 anos, eu vou estar vendo lá na frente. Então, é melhor eu tomar conta. Porque quando eu era imatura, eu achei que ela era maluca. Hoje, eu acho que ela é formidável. Mas, ainda assim, eu queria estudar com ela. E eu disse que eu ia falar, assim, sobre uma história bonita, que eu quero contar aqui para vocês, que, de repente, a gente... Já está emocionada antes de mas é porque é muito bacana, porque eu trabalhava no município de Campina Grande, eu era secretária executiva de desenvolvimento, e eu tinha um secretário, que era meu chefe imediato, e eu cheguei para ele e disse, Arlindo, veio a ser meu sogro depois, eu disse, Arlindo, eu vim te comunicar que eu vou pedir exoneração. Mas, Marina, o que foi que aconteceu? Eu disse, Arlindo, aconteceu o seguinte, eu comecei a juntar dinheiro para trocar meu carro, eu comecei a juntar dinheiro para trocar meu carro num carro melhor. Eu comecei a juntar dinheiro para trocar meu carro num carro melhor à vista. E quando eu tinha dinheiro para comprar um carro muito bom à vista, eu descobri que o meu carro roda. E eu resolvi pegar esse dinheiro e ir para Coimbra fazer um mestrado. Aí ele disse, Marina, eu tenho 63 anos. Sabe quantos carros eu tive até hoje? Isso é uma pegadinha, né? Aí eu disse, eu não faço a menor ideia. Aí ele disse, nem eu. Nenhum deles está no meu currículo. Sensacional. É isso. Aí o mundo deu tanta volta, eu fui, voltei, fiz mestrado, casei com o filho dele. E eu estava namorando o filho dele quando eu terminei meu mestrado. Foi a primeira pessoa para quem eu liguei, foi para Arlindo, para dizer assim, pode botar no meu currículo. Eu não sei, eu até já troquei, mas pode botar aí, que eu acho essa história muito bacana. É muito bacana e serve para inspirar também, né, as pessoas naquilo que é realmente importante. E de um líder. O cara era líder, ele queria que eu ficasse no time, mas ele entendeu que eu precisava ir. Fazer aquilo que é realmente importante. Meus parabéns. Bom, então só agradecer a todos vocês pela participação, agradecer a Marina pela visita a Goiânia, ela que já é uma apaixonada por Eu adoraria que fácil. Seja sempre bem-vinda. Eu sou muito bem-vinda. Eu me sinto em casa, de verdade, cheia de amigos e fazendo mais. Agradecer a Beatriz Maia pela participação, essa advogada incrível, né? Amiga, querida. E o João Camargo, posso nem falar, né? Esse profissional que ajuda muito os profissionais das carreiras jurídicas. Já estou seguindo no Instagram. Não, João é referência no Brasil. Obrigado, eu pensei que viesse visitar 2 amigas e cair num podcast. O que eu adorei, porque eu ouço podcast dia e noite, e então ter a experiência de participar de mais um podcast como convidado, de mais um parece prepotente, né? Na verdade é meu 2º podcast. E estou feliz da vida por isso. Que bom. Beijão. Obrigada, Valentina, Beijo. pelo convite e obrigada pelo café também. É isso, Marina. Quer falar seu tchauzinho? Falar um tchauzinho. Pois é.
Eu não vou falar tchauzinho, não, porque eu... Um até breve. Um até breve, porque eu consumo podcast, eu amo podcast, eu acho que é o tipo de mídia que é a minha cara. Eu gosto de rádio. Eu Também escuto gosto de rádio. Eu corro ouvindo podcast. Uma rádio que dá pra pausar e continuar depois. Né? Não, e que eu escuto quando, né? Eu escolho quando. Sim. Eu escolho o quê? Eu escolho até o idioma, porque também dá para dar uma treinada no inglês. Eu faço isso. E eu faço tudo assim. Se eu não estou trabalhando, eu estou ouvindo podcast. Se eu estou correndo, eu estou ouvindo podcast. Se eu estou lavando louça, eu estou ouvindo podcast. Se eu estou tomando Mais uma dica da formidável Marina Gadelha. Aí vou deixar um aqui, que é o meu preferido. Quem não escutou, ouça, que é o Foro de Teresina, que é um podcast de política. Adoro. Faz um resumão da semana e ajuda, bota a gente pra pensar, que eu acho que é muito importante. Outra dica, Medo e Delírio em Brasília, muito bom. É muito rápido. É muito rápido, eu não consigo processar, eu fico louca. Eu também, o meu Eu TDAH. também quero deixar uma dica. Foro é um dos que eu mais ouço também. Mas o Mano a Mano, com o Mano Brown. Mano Grau, excelente. Eu sei É excelente. É um podcast longo, por isso que é uma rádio que eu posso pausar Pausar e ouvir depois. Né? O que eu ouvi, que eu terminei de ouvir, é o com a Sônia Guajajara, que é uma super liderança no Brasil, que a gente tem que olhar mais para ela e para a pauta dela. É um podcast incrível. Ah, mas Eu vou falar no meu podcast. claro. É lógico. O podcast chama Vivendo Direito. Lá a gente fala sobre assuntos da direita e assuntos que não são da direita. Então, também é um... Ó, vou ouvir. E aí, só o último, eu prometo, Valentina. Não, mas tá ótimo. Mas o melhor podcast que eu vi sendo produzido no Brasil chama-se Praia dos Ossos. Vocês já viram? Sim. Com a Branca. Ela é formidável, né? Até a voz dela é maravilhosa. Aquela mulher sem condição. Agora, eu nunca vi uma pesquisa tão profunda quanto a que ela fez nesse Praia dos Ossos, contando a história do assassinato da Ângela Diniz. Ângela Diniz pelo Doc Street, que era o namorado, o marido dela na época. Eu nunca vi uma pesquisa tão bem feita. E para quem atua... direito de família, direito de mulheres, para quem se interessa por violência doméstica, por feminismo, eu acho. E também quem... Histórias, né, de grande repercussão. E quem interessa também por um bom jornalismo, porque isso é muito importante, a pesquisa, uma pesquisa séria. Sim. Eu sou uma jornalista frustrada. Ai, eu também. Eu sou um jornalista realizado. Beijão, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Eu queria falar, vamos no baile, né? Gente, o João já foi, pai, que vamos pro baile. Essa é a cara. Eu amei, não, mas essa perguntinha, você vai mensajar. Vocês acharam que teve material bacana? Nossa, tudo bem? Vai nos cortes. Eu achei que aquela hora que embalou aqui na história da publicidade na advocacia vai ficar muito massa. E João foi bom que chamou a gente da responsabilidade e falou, ó, quem não é advogado parou de ouvir agora. Chamou a É gente. isso aí. Vai, Xixi. Você é uma foto? Não, foi muito legal. Eu amei, Valentina. Eu amei também. Porque eu acho que a conversa fluiu, não ficou aquela coisa. Não, como diz, trabalho é só deles agora. Não, eu quero isso pra amanhã. A primeira coisa que eu quero é não tem profissional. Falei, vocês têm material. Temos lugares assim.